Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até a sua casa através de mais uma transmissão dominical. Eu o convido a acompanhar a liturgia desta transmissão através do nosso boletim, que foi transmitido, que foi enviado através do grupo da igreja, que está disponível em nosso site www.igrejamemorial.org. Inicialmente faremos a leitura do Salmo de número 25, versos 14 e 15. Nossa igreja tem lido sequencialmente os salmos em suas liturgias dominicais. Salmo 25, versos 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aí em sua casa, ele opera em nossos corações. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade, não apenas no ar.
átrio ou no santo lugar, entronizado tu estás entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai de bondade e graça, nós te louvamos por teu cuidado, misericórdia e pela provisão. Nesta hora nós te pedimos, ó Deus, que os nossos cultos em nossos lares sejam recebidos por ti como um aroma suave, como agradável à tua presença. E o que nós te pedimos, ó Deus, é que em cada um dos cânticos, em cada uma das leituras, a tua presença seja sentida e o nosso louvor seja aceito e agradável a ti. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Faço a leitura do Salmo de número 25, a partir do versículo 16. Salmo de número 25, a partir do versículo 16, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Nós teremos um tempo para a oração e eu o convido a baixar a cabeça, a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor nesse momento. Confesse a Ele os seus pecados, clame ao Senhor por perdão e por graça em sua vida.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Salmo de número 25, versículo 22, é o texto que leremos neste momento de dedicação. Salmo 25, 22, a palavra do Senhor nos diz: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Nós damos glória ao Senhor por seu grande amor, por seu cuidado para conosco, e nós exultamos ao Senhor neste momento de adoração ao Senhor. Enquanto cantamos, vamos refletir sobre o quanto temos consagrado as nossas vidas no altar do Senhor, o quanto temos respondido em fidelidade através da entrega dos dízimos e das ofertas. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede
pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela provisão, nós te louvamos pela tua proteção e por tua presença entre nós. Senhor nosso Deus, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, fala aos nossos corações através da instrumentalidade do pastor Daniel Oliveira, que a tua palavra seja acolhida e obedecida em nossos corações. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Nesta transmissão, nós ouviremos a palavra do Senhor através da instrumentalidade do pastor Daniel Oliveira. Ele é coordenador do Pregue a Palavra em Pernambuco e nós o ouviremos nesta hora. Boa noite, igreja, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez, tendo o privilégio de compartilhar a palavra com a amada igreja. Hoje nós vamos falar sobre um tema, um ato que envolve sentimento, emoção. E eu diria que para você entender sobre o que vamos trabalhar hoje aqui, nós vamos falar sobre o perdão. E para falar sobre perdão, eu acredito que você tem que, no mínimo, ter passado por duas vias dessa mão dupla. Por um lado, nós temos a pessoa que perdoa, e por outro lado, nós temos o perdoado. Nós, no episódio de hoje, da narrativa no Evangelho de Marcos, e aí você já pode abrir a sua Bíblia, o livro de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, e esse evento ele vai mostrar exatamente um episódio, um momento que aconteceu essas duas vias, onde alguém é perdoado por outra pessoa. E para você entender e já entrar com o sentimento correto diante do que nós vamos ver, eu queria chamar a atenção sobre o peso do perdão na nossa vida. Talvez, se você não tiver passado por uma dessas duas vias, você não compreenda a profundidade dessa palavra até agora.
Por um lado, você pode ter passado em sua experiência de vida por algum momento que você tenha tido a necessidade de ter que perdoar alguém. Então, imagine aí você ter que perdoar alguém na sua casa, de repente o seu esposo, a sua esposa, nessa quarentena, né? O esposo que de repente não lhe ajudou em alguma tarefa doméstica, a esposa que assistiu metade daquela série, né? Sem lhe esperar. São coisas que vão envolver um certo grau de perdão, sim, mas por serem pessoas que a gente ama, coisas que talvez não nos firam tanto, o grau do perdão não nos chame tanto a atenção. Mas imagine você ter que perdoar alguém, e aí quando eu falo isso agora, talvez já venha à sua mente algum cenário desse tipo, alguém que lhe machucou muito, alguém que lhe agrediu, alguém que lhe decepcionou, e a gente como igreja ser desafiado a ter que perdoar essa pessoa. Ou por outro lado, se você está angustiado porque feriu muito alguém e gostaria muito de ser perdoado e não está tendo a oportunidade de promover esse encontro para de repente pedir um perdão, ou de repente você sente que aquela pessoa não está lhe perdoando e você convive com aquela angústia. O episódio de hoje ele é muito significativo e particularmente eu gosto muito desse trecho, que é o encontro de Jesus com um paralítico. Eu queria que a igreja acompanhasse a leitura nesse momento. É Marcos 2, a partir do versículo 1, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não puderam levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que ilumine nossas mentes nesse momento de refletir sobre a sua palavra. Pai, obrigado pelo texto, obrigado, Senhor Deus, pela tua providência em nossas vidas. Queremos te pedir agora, Pai, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude para compreender as verdades nesse texto, compreender as mensagens, compreender os princípios e que a gente possa, Senhor Deus, aprender mais do Senhor para praticar em nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Igreja, como vocês podem ver, é um texto interessante, né? Parece aqueles episódios, né, de ação. Estamos no início, na verdade, do relato do Evangelho de Marcos, no momento que Jesus está voltando para Cafarnaum, provavelmente no lugar onde ele já estaria instalado, digamos assim. O texto começa dizendo que ele chegou em casa, e aí o que está sendo relatado é óbvio. A essa altura Jesus já estava muito conhecido pelos sinais que ele estava fazendo. Então o capítulo 1, ele já deixa claro, né, que Jesus inicia seu ministério, ele tem todo o aval do cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, quando ele começa o relato falando sobre o profeta Isaías, voz que clama no deserto, João Batista. Em seguida Jesus chama os seus primeiros discípulos, os apóstolos, e aí ele entra na sinagoga, expulsa o demônio. Em seguida ele cura
a sogra de Pedro, e em seguida, depois dessa cura, a casa da sogra de Pedro, após terminar o Shabá, invadida, digamos assim, os arredores da casa ficam repletos, toda a cidade vai para aquele local, porque chega a notícia de que lá tinha um homem que tinha o poder para curar doenças. Então, o capítulo 1, ele se encerra com essa cena de uma cidade inteira sendo curada, demônios sendo expulsos e Jesus manifestando o seu poder. E aí a gente já precisa, de cara agora, inicialmente, já entender, de forma geral, essa estrutura do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele foi escrito exatamente para responder essa pergunta: quem é Jesus? E Marcos, ele de forma muito habilidosa, ele organizou esses relatos do apóstolo Pedro e ele foi contando as histórias de forma a nos conduzir a entender, a compreender essa resposta: quem é Jesus? Estamos diante de um relato que vai nos responder essa pergunta, deixando claro alguns princípios. Então, saímos de um momento onde Jesus demonstrou com muito poder os seus sinais, e aí você conhece aquele episódio que Jesus vai orar e Pedro vai atrás dele para dizer assim: Senhor, a fila aumentou, tem mais gente lá para curar. E é interessante que Jesus diz assim: não, calma, não foi para isso que eu vim. Isso para mim é uma mensagem muito forte, porque ele está deixando claro o princípio do Evangelho, o princípio da missão de Cristo, e é o princípio que nós como igreja precisamos seguir. Nós não somos uma ONG, nós não somos uma escola, nós não somos qualquer outra instituição, nós somos a Igreja de Jesus Cristo e estamos aqui para proclamar a sua palavra e fazer discípulos, e você vê que isso era o pilar do ministério de Jesus. E quando ele abre esse novo cenário, Jesus está na casa onde ele estaria instalado, e ele está lá ensinando a palavra. Perceba no versículo 2, diz que muita gente se reuniu ali, o que dá a ideia que essa notícia do que ele tinha feito já tinha se espalhado. Eu costumo até brincar dizendo assim: gente, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nem live como a gente está fazendo agora, e a fama de Jesus se espalhou rapidamente. É óbvio que a gente não vê todo dia uma pessoa que tem poder para curar doenças da forma que Jesus estava fazendo e manifestando. O fato é que muitas pessoas estavam diante dessa notícia, a casa estava, digamos assim, lotada, não só a casa, mas a rua. E aí acontece um fato inusitado, né? Diz que já tinha muita gente à porta. De repente aparece um paralítico sendo trazido por alguns amigos dele, né? O texto continua dizendo que esse homem, se você observar o texto a partir do versículo 3, ele foi trazido por alguns homens, na verdade carregado por 4 homens. E quando eles chegam na rua, imagine o cenário agora, você que é um paralítico, e você, eu imagino, né, teria o desejo de se tornar, de ser curado, né? Você chega a notícia, existe alguém na nossa cidade que tem o poder para curar pessoas. E o paralítico vai ali com a ajuda dessas 4 pessoas para tentar chegar perto de Jesus. E aí, imagine a situação dele, quando ele chega no ambiente, ele percebe que a rua está lotada, a casa, pior ainda, não tem gente para entrar nem na porta, provavelmente é uma casa simples, só teria uma entrada para ter acesso ao interior da casa. E aí os amigos desse paralítico, ao se deparar com aquela situação, o que poderia ser um sinal de desistência, né? Um motivo, digamos assim, para a desistência, você vai ver que eles promovem uma nova estratégia e eles sobem na laje da casa e provavelmente era comum da estrutura da casa da época ter algum tipo de acesso para a laje, e eles levam aquele paralítico para cima da casa e começam a quebrar a laje da casa. Tudo bem que não era uma laje como a gente está acostumado hoje, feita de concreto, né? Que desse tanto trabalho assim, era algo que não era não tão fácil, mas também não seria algo tão difícil. O fato é que foi uma manobra que exigia um certo esforço, né? A gente vê o esforço desses amigos para tentar ajudar esse homem que estava nessa situação. E chegam em cima da casa e eles começam a quebrar a laje da casa. Imagine a cena agora, eu gosto de dizer assim, naquela época não tinha cinema. Hoje a gente tem o privilégio de ter as histórias sendo contadas em telas, em 3D, e a gente vê o cenário montado. A leitura aqui nos obriga a fazer isso, e é um exercício interessante você tentar imaginar o que estava acontecendo nesse momento. Uma rua repleta de pessoas
Dentro dessas pessoas você podia ter curiosos, poderia ter pessoas querendo ouvir o que esse homem tinha a falar, pessoas querendo simplesmente ver quem era esse homem. Muitos doentes, você já parou para imaginar a quantidade de doentes que poderiam ter nessa rua, também querendo ter uma oportunidade de chegar perto de Jesus para ser curado. Você pode ver também, o texto nos revelou que tinha muita gente com mais intenções, e interessante que eles foram bastante competentes, porque eles chegaram cedo, eles estavam dentro da casa. E nesse momento, os amigos do paralítico, eles conseguem quebrar a laje. Imagine a laje quebrando, o pó caindo na cabeça de quem estava lá dentro. De repente cai um pedaço da laje no chão, e aí quem está embaixo que olha, vê uma pessoa sendo praticamente um rapel, né? Descendo um paralítico pelo buraco que eles fizeram. E esse encontro é que é uma coisa impressionante, porque quando ele chega lá embaixo, e o versículo 4 diz que ele passa pela abertura, não é isso? Removeram parte, veja o versículo 4 diz do início: não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E aí é que é um momento interessante, é um momento que Marcos vai fazer questão de destacar, porque esse é o princípio básico, é a grande mensagem desse encontro de Jesus com esse homem. Quando esse homem chega de frente com Jesus, o versículo 5 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Você pode estar pensando nesse exato momento aí, se eu fosse um paralítico, é óbvio que ao procurar Jesus, o texto inicia dizendo que eu sou um paralítico, né? E eu vou procurar Jesus, a minha intenção em procurar Jesus, a primária, a esperada, seria ser curado da minha paralisia. E de repente, depois de tanto esforço, quando o paralítico ele desce pelo teto, que chega de frente de Jesus, ao se encontrar com Jesus, a primeira reação de Jesus com ele, relatada pelo evangelista, é que Jesus se impressiona com a fé daqueles homens. E eu peço que você guarde esse princípio aqui. Ele se impressiona com a fé desses homens e em seguida ele declara: filho, olha a segunda metade do versículo 5, os seus pecados estão perdoados. Mais uma vez, talvez você pense assim: poxa, depois de tanto esforço, se eu perdoar pecado, eu estou paralítico. Mas, irmãos, precisamos entender algumas questões de contexto aqui. Primeiro que era muito comum na sociedade judaica daquela época atribuir esse tipo de doença ao pecado. Então imagine só você ver uma sociedade onde, além de você ser uma pessoa limitada, e você imagine agora você não ser apenas um paralítico, mas ser um paralítico há 12 mil anos atrás, numa sociedade que não tinha cadeira de roda, muito menos acessibilidade, as condições de vida seriam muito precárias. Como vocês podem ver, para ele poder se locomover, ele precisou de 4 pessoas, ele precisava do favor dos outros. Normalmente a rotina de vida desse homem, ele iria viver, ele era automaticamente, sendo paralítico, ele era automaticamente lançado na vida de miséria, porque a sociedade da época ela girava em torno do trabalho braçal, ele estava inutilizado. Então ele provavelmente, a rotina desse homem seria ser carregado por alguns amigos para a porta da cidade ou para a entrada de um templo, como a gente viu em Atos, e onde tivesse aglomerações, para que ele ficasse mendigando e pedindo. De repente esse homem, como se não bastasse todo esse cenário, e você imagine aí quantas pessoas a gente pode enquadrar nesse tipo de cenário na nossa sociedade hoje, né? Que elas estão em uma condição que as impedem de viver simplesmente de forma normal. E aí, como se não bastasse isso, imagine que esse fato de você estar nessa condição fosse atribuído a uma culpa que fosse sua. Então, ainda iam ter pessoas que iam olhar para você e iam dizer assim: pecador. Sabe por que ele está assim? Pela maldade dele, ele é uma pessoa pecadora. Então, como se não bastasse a sua limitação física, você agora tem uma limitação emocional, moral, você sofre de um preconceito imenso em torno da sociedade. Coloque-se na posição deste homem. Então, ele sofria com toda a condição física,
mas também ele poderia estar sofrendo severamente por toda a questão espiritual e emocional que a condição da paralisia colocava diante dele. Quando ele se encontra com Jesus, gente, a mensagem aqui é muito poderosa, porque o que Jesus está deixando claro é grande fé. Olhe o tamanho da fé desses homens, para chegar ao ponto do próprio Cristo ficar impressionado com a fé desses homens. Olha o versículo 5 mais uma vez. Vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, no livro de Tiago, você vai ver que Tiago, irmão de Jesus, quando ele vai falar de fé, ele coloca lá, Tiago 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Estamos vendo aqui a aplicação prática do que Tiago está explicando no livro. Esses homens, eles estão agindo de uma forma a promover um encontro desse homem com a única pessoa que poderia resolver o pior problema da vida dele. A gente vai entender o porquê disso, que por sinal não era a paralisia física. Esses homens, eles foram um canal para levar esse homem para Jesus Cristo. Veja que mensagem forte, bonita e desafiadora para nós como igreja hoje, para a gente estar se perguntando até que ponto, tipologicamente, nós podemos raciocinar e refletir se a gente, como igreja hoje, está agindo de uma forma como esses homens agiram. Se a gente é esse canal que promove a condição para aquelas pessoas que não têm condição, não têm força, não têm emoção emocional, não têm condição psicológica para progredir, para sobreviver, nem para pedir socorro muitas vezes. Será que a gente, como igreja, está indo de socorro a essas pessoas para demonstrar a fé que nós temos em Jesus Cristo, a certeza do que Ele fez por nós, e nós, conhecendo o Seu amor, estamos transbordando esse amor na forma de proclamação e de ação para traduzir uma fé saudável? Veja, a atitude desses homens fez com que Jesus reconhecesse eles nesse modelo. O que vocês fizeram demonstraram a fé que vocês têm. E é interessante porque, se você for olhar, ainda falando sobre fé, se você voltar para o livro de Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 6, o fator fé é muito indispensável na vida da igreja. Porque Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vejam que os dois princípios ensinados nesses dois textos, eles estão presentes nesse encontro de Jesus com esse homem. As boas obras que demonstram a fé e a certeza, o prêmio, a recompensa. E a gente vai ver que grande recompensa que este homem aqui vai receber por causa dessa atitude, por causa desse ato, por causa dessa certeza em ir buscar Jesus, na convicção de que ele ia ter o seu problema resolvido. E eles não desistiram diante de todas as dificuldades que apresentaram na frente deles. E aí o texto continua dizendo que estavam ali uma comitiva do STJ, digamos assim, né? Do Supremo Tribunal Judeu, viu, gente? E aí eles estavam lá provavelmente para fiscalizar o que estava acontecendo. É óbvio que a fama de Jesus já tinha alcançado, né, a academia, a instância mais poderosa da religião judaica da época, e provavelmente o Supremo mandou lá uma comitiva para verificar o que estava acontecendo. Irmãos, e aí você vê o momento que o evangelista, ele vai descrever, imagine a beleza disso, do apóstolo Pedro relatando esse momento, ele estando lá presente, relatando isso para Marcos, a emoção que foi tudo isso. E Marcos transforma isso nesse relato para que você tenha noção do que aconteceu aqui. E ele disse que eles estavam ali sentados, a gente já viu que a rua estava lotada, não tinha como nem entrar na casa, e eles estavam dentro. Então eles foram muito competentes para fazer o serviço deles.
E é interessante, é outro alerta que é muito importante a gente perceber aqui, é que esses homens eram pessoas religiosas, eles eram líderes religiosos, eles eram pessoas que se debruçavam diante da lei. E, gente, eles estavam aqui com o temor, digamos assim, com a intenção de serem fiéis à palavra de Deus. Veja que arriscado isso, né? O temor, o conhecimento, aliás, o falso conhecimento da verdade. Então faz ele chegar diante do próprio Cristo, do Messias tão aguardado e nem sequer reconhecer quem é ele. E aí o que é que acontece? Em seu coração, no seu pensamento, quando Jesus decreta, seus pecados estão perdoados. Gente, para um judeu naquela época, você afirmar, um homem normal, afirmar, chegar para outro e dizer assim, os seus pecados estão perdoados, aquilo ali era um absurdo. Se você verificar, todo o pressuposto do Antigo Testamento deixa muito claro que o único que tem poder para perdoar pecados é Deus. São vários textos, mas eu citaria um pelo menos, que eu acho muito bonito, por sinal, esse texto. Se você voltar para o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 34, ele diz assim, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja que privilégio. Estamos diante do cumprimento dessa profecia. Esse homem teve um privilégio incrível. A grande recompensa da fé colocada em Hebreus está sendo decretada na vida desse homem. E as pessoas que mais deveriam detectar que isso está acontecendo são as que estão com o coração mais duro nesse momento. Vocês têm noção do que está se configurando aqui, pessoal? Então, quando eles ficaram remoendo no seu coração, Jesus percebe aquilo, porque eles, olha o versículo 7, o entendimento deles teológico, impediram ele de reconhecer. Porque, que absurdo, não é? Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebe que eles estão pensando daquela forma. O versículo 8 deixa isso claro. E aí Jesus confronta aqueles homens. Perceba o final do versículo 8. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? E aí agora Jesus vai fazer uma jogada, uma cartada, digamos, de mestre. Ele diz, que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Irmãos, aí é o nosso pressuposto de, nossa, o paralítico chegou, eu achava que ia ser curado, mas ele foi perdoado. E talvez você diz, poxa, eu esperava algo no sentido físico, mas será que... Você já parou para se perguntar o que era mais importante para esse paralítico? Porque se você entende que a limitação física, ela vai colocar ele nessa questão da limitação moral, emocional, de repente chegar alguém para dizer assim, olha, tudo aquilo que te acusaram, tudo aquilo que te perseguiram desde novo, todas aquelas acusações de culpado, todo aquele peso, todo aquele estigma que você tem que carregar para todo lugar que você vai. E a gente precisa entender que muitas pessoas passam por isso na sua vida. Muitas pessoas passaram por isso em alguns momentos da sua vida. O que Jesus estava dizendo para esse homem é que, olha, tudo isso, todas essas acusações, ninguém mais vai poder fazer para você. Está perdoado. Já tivemos a oportunidade de fazer trabalho dentro de presídio. E é interessante que houveram casos que a gente foi visitar e a pessoa sai, cumpre a sua pena e depois daquilo ele nunca mais quis saber do crime. E realmente foi uma pessoa que reconstruiu sua vida, constituiu uma família e dá a entender que o processo burocrático fez com que ele, de fato, ele pagou diante da sociedade, digamos assim, obteve o perdão e aquilo realmente surtiu um efeito. Por outro lado, a gente já teve casos de eu visitar,
que, para minha decepção, eu fui visitar uma vez e depois soube que ele continuou no crime e foi preso de novo. Então, assim, pessoas que realmente, por mais que ele cumpriu, digamos assim, a obrigação daquele momento de reclusão na sociedade, ele volta sem nenhum problema e continua praticando aqueles delitos. Então veja a ineficiência desse perdão. É um perdão que não consegue mensurar nem medir o que está dentro do coração daquele que infringiu a lei. Estamos diante de Jesus Cristo. E o texto está deixando muito claro, num contexto onde o livro está querendo mostrar quem é Jesus e por que ele é o Cristo, ele está deixando aqui muito claro. Jesus, ao encontrar com aquele homem e perceber a fé dele, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Diante da incredulidade da liderança religiosa, Jesus agora lança um desafio. E aí você precisa entender que se Jesus fosse um absurdo, né, que será que eu vou dizer, se Jesus fosse um charlatão, veja que absurdo, ele chegar e dizer assim: o que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante, pegue a sua maca e ande, numa sociedade onde, se ele está paralítico por causa do pecado, então, obviamente, se este homem perdoou esse pecado, então essa paralisia já não faz sentido mais existir. E aí Jesus chega e traz essa reflexão à tona. É como se Jesus respondesse a esses homens na linguagem deles, da forma teológica. Então, e se eu perdoar o pecado dele? O que será que vai acontecer? Aliás, o que é mais fácil fazer aqui? É mandar ele se levantar ou perdoar o pecado? E Jesus sabia muito bem o preço que ele iria pagar para perdoar o pecado da sua igreja. Então é nessa hora que a gente começa a se perguntar: nossa, realmente, o que é mais difícil? Porque talvez você, quando vê uma pergunta dessa, a primeiro momento você pense assim: nossa, fazer um paralítico andar deve ser algo realmente absurdo, né? E Jesus está mostrando, chamando a nossa reflexão para perceber assim: olha, perdoar pecado é uma atividade que ninguém consegue fazer, realmente, só de fato Deus. E o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, a palavra que se fez carne, habitou entre nós, está diante desse homem dizendo: seus pecados estão perdoados. E Jesus já está sinalizando para dizer assim: o preço necessário para que tudo isso seja pago, vai ser pago na cruz. E aí é interessante que o que acontece em seguida, o silêncio, e é um pouco que óbvio, né? O silêncio nesse momento que diz assim: nossa, será que ele está desafiando? E veja o que acontece em seguida. Versículo 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Percebam essa palavra aqui, autoridade. O capítulo 1 deixa muito claro a autoridade de Cristo, que é uma autoridade que foi predita em todo o Antigo Testamento. É uma autoridade comprovada pelo ministério de João Batista, que foi aquele que foi predito que viria preparar o caminho. É a autoridade daquele que tem o chamado apostólico, que você vai configurando isso ao percorrer o capítulo 1. É a autoridade daquele que é confirmado pelo próprio Deus. Esse é meu filho amado em seu batismo. Depois ele chama os apóstolos, perdão. Em seguida ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, porque você vai ver no capítulo 1, 25, quando... 24, quando o espírito imundo toma conta daquele homem na sinagoga, ele diz: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei que tu és o Santo de Deus. Então o evangelista ele já está mapeando para a gente, episódio após episódio, quem é Cristo através da sua autoridade. Esse é o momento de provar quem é Cristo através desse atributo, a autoridade dele em tudo que ele revelou no seu senhorio da história e registrou na palavra. Na sua escolha dos seus apóstolos, da sua autoridade do chamado, da sua autoridade sobre o reino das trevas, na sua autoridade sobre as doenças ao curar a sogra de Pedro, na sua autoridade em purificar um leproso.
Jesus Cristo, Ele nos purifica dos nossos pecados. E em seguida vem esse episódio dando a continuidade do raciocínio para dizer, Ele não só tem autoridade sobre o reino das trevas, Ele não só tem autoridade para perdoar os pecados, mas Ele tem para purificar, perdão, os pecados, mas Ele tem autoridade para perdoar todos os nossos pecados. E aí, para comprovar essa autoridade, na forma de sinais, da mesma forma que esse mesmo Deus liberta o seu povo em Êxodo, diante de Faraó, e Deus deixa isso muito claro, eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu vou agir com atos de juízo, para provar que eu sou Deus. Jesus vem, encarna e começa a agir milagrosamente, sinais miraculosos, o seu poder sendo manifestado na humanidade para deixar claro, Ele é o Cristo, Jesus é o Cristo, e só Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. E aí esse episódio se encerra dizendo, para que vocês saibam, olha o versículo 10, acompanhe, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E esse momento aí é incrível agora, gente. Monte agora o cenário. Um paralítico que tem a promessa de que toda a culpa não vai mais para ele, toda a mudança de vida que isso vai proporcionar para a vida dele. Os líderes religiosos da época, que todos temiam, sendo desafiados verbalmente por esse homem que está fazendo sinais incríveis. De repente ele olha para o paralítico, e olha o versículo 10, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Irmãos, nós estamos diante de uma pessoa que entrou carregada e após encontrar-se com Jesus, ele agora sai carregando. Ao se encontrar com Jesus, ele teve todos os seus pecados perdoados, ele teve a sua vida física restaurada, ele teve a sua dignidade restaurada e muito mais, a grande mensagem de Jesus nesse episódio. Qual o problema que você acha que tem na sua vida? Você acha que é o físico? Você acha que é o financeiro? O grande problema da humanidade é o pecado. E esse problema foi resolvido por Cristo na cruz. Ele perdoou os nossos pecados. Jesus é o Cristo e só Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. A gente como igreja precisa ter essa certeza. Essa fé que nos vai impulsionar as boas obras. Essa fé que nos vai ser a garantia da certeza do que nos espera. Essa fé que vai ser a grande prova para a nossa grande recompensa, que é a eternidade. Essa fé que Jesus ilustrou nesse episódio com esse paralítico. E eu quero chamar a atenção para o final desse episódio, onde o homem sai perdoado e totalmente curado. E a reação da manifestação do poder de Jesus na vida dessa pessoa, o que é gerada, vocês perceberam? Olha o versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Gente, não é simplesmente ficar impressionado. E se você for ler a Bíblia, se você for começar por Gênesis, por exemplo, você vai ver que os primeiros relatos de adoração, eles sempre se deram nesse contexto. Você contempla o que Deus faz com o seu poder na sua vida e glorifica a Deus. Então, essas pessoas aqui, elas contemplaram o poder de Jesus na vida daquele homem. E se alegraram e glorificaram a Deus. A que ponto nós como igreja hoje, nós temos consciência de que somos pessoas pecadoras? Temos consciência do peso do pecado na nossa vida?
Eu não sei se de repente você tem dificuldade com algum pecado na sua vida, se você arrasta algum pecado na sua vida, se você luta contra algum pecado. Eu não sei se você convive com alguém que se arrasta na prática de algum pecado e você sofre com isso também. Eu não sei se você tem dificuldade de perdoar alguém. E aí eu quero chamar a atenção, Mateus 18 vai lhe mostrar aquela parábola do servo impiedoso. E esse texto nos alerta em relação a isso, porque esse texto vai mostrar que se o grande problema é o pecado, então todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz, todos os pecados estão separados da glória de Deus. Irmãos, como nós não podemos perdoar as pessoas ao nosso redor? Isso é um alerta. A oração do Pai Nosso diz, perdoa nossas falhas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, os nossos devedores. Então, se Cristo nos perdoou, nós precisamos, como igreja, exercitar o perdão nos nossos relacionamentos. Consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, consciência que esses pecados eles nos afastaram de Deus, nos colocaram numa situação de separação, mas que Jesus resolveu. Logo, nós não podemos mais ter comunhão com as trevas. Isso são ensinos que não podemos sair daqui hoje, desse momento, sem você refletir sobre isso. Até que ponto sua vida hoje pode ser dita que ela está livre do pecado, que você é uma pessoa que caminha lado a lado com Jesus, que você caminha na luz e se esforça para ter uma vida santa no relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua filha. Até que ponto você luta contra a sua natureza pecaminosa, tendo o privilégio disso que já foi consumado, o perdão de Cristo na vida da igreja. E diante de tudo isso, a última lição eu diria que, como igreja, nós temos essa obrigação de glorificar a Deus. Todos os dias. Adorar a Deus. Adorar não é só um momento musical. Nós adoramos a Deus a todo instante. Nós adoramos a Deus quando estamos aqui refletindo na palavra, nós adoramos a Deus na nossa postura diária, dentro da nossa casa, no nosso testemunho. Então, que como igreja, que sejamos essa igreja que tem consciência da nossa natureza, que temos e somos, mas que nós fomos perdoados por Jesus. Jesus é o Cristo, e só Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Que possamos ter consciência dos nossos pecados, que possamos buscar ter uma vida cada vez mais santa, que possamos exercitar o perdão na vida das pessoas ao nosso redor, à luz do que Cristo fez por nós. E que por tudo que Ele fez por nós, que possamos crer no seu sacrifício, no seu perdão e glorificar a Deus por isso. E se você entende essa mensagem de Jesus na sua vida, eu queria que você fizesse uma oração comigo também agora nesse momento, colocando diante de Deus a sua gratidão, glorificando a Deus por tudo que Ele fez na sua vida até hoje. Reconheça as obras e o poder de Jesus na sua vida, reconheça o perdão de Cristo na sua vida e glorifique a Deus nesse momento. Perdão, o poder de Cristo na vida da sua igreja. Somos gratos por isso e louvamos ao nosso Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor nos perdoou, Pai. Obrigado porque o Senhor nos purificou. Obrigado porque o Senhor nos limpou. E obrigado porque o Senhor veio para nós, a Tua igreja tão pecadora, para nos promover, Senhor Deus, redenção. Abençoa a Tua igreja, nos dá entendimento, consciência dos nossos erros, nos dá maturidade para reconhecer nossos erros e buscarmos santidade, Pai. Nos dá maturidade também para praticar o perdão em nossas vidas, Pai. E nos dá maturidade e conhecimento do Senhor para Te honrar, glorificar e Te adorar a todo instante, Pai. Nos ajuda a ter essa fé, que é a certeza, a convicção da grande recompensa, mas que também será o motor das nossas obras em todas as instâncias da nossa vida. Continua nos falando e nos usando. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado.
dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Que o Senhor nosso Deus, Ele nos guarde pelo seu poder, por sua graça, por sua bondade, que a nossa semana seja uma semana abençoada. Eu quero convidar você a colocar diante do Senhor a gratidão por bênçãos recebidas, a colocar diante dele os seus pedidos de oração, as suas preocupações, os enfermos. Temos enfermos em nossas famílias, em nossa igreja, entre nossos amigos. Pedir ao Senhor que abençoe os profissionais que estão na linha de frente. Em nossa igreja temos vários deles, para que a boa mão do Senhor continue a guardá-los. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos por teu amor, por teu cuidado, por tua proteção e porque pelo poder do Senhor, pelo amor do Senhor, nós estamos neste momento adorando ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor a palavra que o Senhor nos trouxe através do seu servo, o pastor Daniel. Nós te pedimos, ó Deus, que esta palavra seja acolhida e obedecida em nossas vidas, frutifique em nossos procedimentos. Pedimos ao Senhor que continue a abençoar o pastor Daniel no Pregue a Palavra, na Arca, em sua família, em todas as áreas da sua vida. Nós queremos te pedir ainda, ó Deus, que tenhas misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que estão internados, daqueles que estão em isolamento domiciliar, que eles sejam, ó Deus, consolados e confortados pelo teu Santo Espírito. Pedimos-te ainda uma bênção especial para os profissionais que atuam na linha de frente, para que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que eles estejam protegidos de todo mal pelo Senhor, para que a enfermidade não os atinja, não os alcance, e aqueles que de alguma forma já têm sofrido com esta situação, que o Senhor mesmo lhes conceda a recuperação, a restauração e a saúde. Senhor, nós te pedimos que tenhas misericórdia do nosso país, tenhas misericórdia das autoridades constituídas, que sobre nós o Senhor derrame da sua graça e da sua misericórdia, nos dê uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana em que testemunhemos do poder de Deus nos guardando e agindo em nós. E agora, Deus bendito, o que nós te pedimos é que o teu incomparável amor, que a graça salvadora de Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam com o teu povo em toda a face da terra e em particular com esta família que acompanha esta transmissão, com as várias famílias que cultuam ao Senhor neste momento, em nome de Cristo. Amém. 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 Amém.
tenha uma semana abençoada, acompanhe as nossas transmissões diárias, os nossos PGs, reuniões de oração, encontro de casados. Que o Senhor nos fale, que esta semana seja uma semana vivida na dependência do Senhor e para a glória dele. Amém.